Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa mesa. Eu estou aqui acompanhada com a professora Ana Paula, o professor Alisson, da Escola Superior de Saúde Única. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar das nossas experiências em relação ao cursos semipresenciais e abordar como é que serão as nossas estratégias frente ao novo marco regulatório da educação superior no Brasil. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, Obrigada. Bom, a nossa escola já vem trabalhando há 5 anos e pouco, quase 6 anos, com a estratégia da semipresencialidade. E por que a gente está abordando este assunto numa mesa de um evento científico que trata da iniciação científica? Porque a presencialidade, ela traz um contato muito próximo entre o professor e o aluno, e isso possibilita inúmeros sentimentos, inúmeras sensibilidade e desafios para o aluno pensar em fazer pesquisa. Que nossos cursos bacharelados, que foram os primeiros que tiveram a semipresencialidade, todos têm trabalhos de conclusão do curso. E o professor Alisson pode falar um pouco de como é o andamento desses trabalhos e como isso está trazendo mais alunos para a iniciação científica. Perfeito, professora. Então, eu desejo aí um olá para vocês. E trazendo sobre essa questão realmente da presencialidade, eu acho que isso para nós é um ganho, né? Como a gente já tinha, a gente chamava, de semipresencial e se manteve realmente essa semipresencialidade, eu acho que essa presença do aluno com o professor em si, em sala de aula, é um ganho. E até é engraçado que eu estava ontem, conversando com uma professora do Rio de Janeiro, do meu LAPAD de lá, e um aluno que está fazendo iniciação científica, que ele é de Pernambuco, se eu não me engano. E aí ele estava trazendo essa questão da regionalidade dele. Então olha como é interessante a gente ter essa presencialidade em várias regiões. Então desde que a gente começou, aqui em Curitiba e depois indo para os outros locais, o aluno tendo esse contato com o professor, ele vê na região dele. O que ele pode pesquisar? Então a gente tem esse caso, mas a gente tem os outros locais também voltado com essa ideia de que o aluno tendo esse contato com o professor, ele já se identifica, então tem vários alunos que se identificam ali com o professor local e consegue iniciar uma pesquisa, entrando nas nossas linhas de pesquisa, então ele faz esse contato diretamente, então não fica aquela questão também que é totalmente online a própria pesquisa, ele tem o contato com o professor, então isso é um ganho realmente, esse marco regulatório, com essa presencialidade que a gente já tinha, a gente só ampliou, então acho que só vai melhorar ainda mais para a pesquisa. Então acho que esse que foi o interessante dessa questão do enfoque, da pesquisa com o marco regulatório, foi um ganho a mais, na verdade. Eu concordo também, professora Ana Paula, porque veja o quão é importante que a presença do professor e esse contato direto ali, mostrando uma prática profissional, o professor Alisson é coordenador do curso de nutrição, ali o aluno traz nele desafios e traz nele também aquela curiosidade de pesquisar aquele mesmo assunto na localidade dele. E esse também é uma característica nossa aqui da instituição, que nós não estamos presentes apenas em Curitiba. Nós temos 42 LAPADs, que são 42 locais onde acontecem os cursos semipresenciais. E aí a professora Ana Paula também, que coordena as questões de estágio e também é coordenadora do curso de gastronomia, podia também falar o quanto os alunos têm buscado as nossas pesquisas por conta desta questão da presencialidade. Perfeito, professora Ivana. Então, olá a todos também. A minha primeira experiência, na verdade, aqui na Uninter, quando a gente fala de presencialidade, foi em relação ao curso do professor Alisson, hoje que está à frente da nutrição. E quando a gente pensa nos estágios, pela primeira vez eu vi o quão rico é ter uma instituição que está em vários locais do Brasil. Porque em outras experiências, quando a gente fala de uma instituição mais regional, ali num único espaço, eu não tinha tantas trocas quanto eu tenho hoje aqui na Uninter. Então, até como o professor Alisson mencionou, a gente tem professores de diferentes localidades. E pensando aqui na nutrição, na gastronomia,
o quanto a alimentação aqui no Brasil é diferente do sul para o nordeste, né, para o norte, é muito rico, muito diverso. Então, até para a gente montar um roteiro de aula para esse aluno, né, fazer essa aula lá em outro local, a gente tem que considerar toda essa parte cultural também e essa bagagem. Então, para mim, assim, pensar, planejar uma ação presencial aqui dentro da nossa instituição é algo muito rico justamente por isso, né, pelos diferentes conhecimentos. E trazendo aqui mais uma vez a importância dessa presencialidade, são, de fato, né, as oportunidades que nós temos de pesquisa. Então, tanto numa aula presencial, que a gente pode ter uma prática exitosa, que a gente pode ter uma prática diferenciada ali junto com os acadêmicos, mas também hoje a gente já planejando, né, outras atividades práticas presenciais loco-regionais e os próprios projetos de extensão que nós temos também na instituição. Então, cada um desses projetos, cada uma dessas práticas, né, se bem desenvolvidas, e é isso que eu trago aqui, né, que todos nós somos responsáveis para que essa atividade tenha qualidade, ela pode ser, sim, fruto de um artigo, de talvez o primeiro artigo publicado desse aluno. E confesso para vocês, né, que como docente é sempre um orgulho a gente ter o nosso aluno ali publicando o seu primeiro artigo, e às vezes até mesmo nos nossos cadernos, né? Então, Sim. deixo aqui a dica que é algo muito interessante. É verdade, nós temos duas revistas, né? A revista Saúde e Desenvolvimento e a revista Das humanidades também. e a da Práticas Complementares, né? E temos o caderno Chama, né? Que é de saúde única, é saúde animal, ambiental e das pessoas. Então, nós temos oportunidades do aluno publicar. Mas o aluno, quando ele está procurando uma iniciação científica, ele sempre está pensando em alguma coisa que faz ele pensar, né? Aquilo que está, assim, não é um incômodo, mas é Instiga ele. uma curiosidade, né? E é tão importante para o aluno ter isso, porque na vida profissional dele, mesmo que ele não seja um pesquisador, essa questão dele aprender a desenvolver os seus pensamentos em fazer um artigo, em produzir um trabalho de boa qualidade, eu não vou nem dizer em artigo científico, mas dele produzir um relatório de estágio de qualidade, vai trazer para ele possibilidades de empregabilidade muito maiores. Porque as pessoas hoje estão com muita dificuldade de colocar os seus pensamentos em escrita, né? Até porque as questões digitais, o smartphone, né? Enfim, é tudo joinha, coraçãozinho. Então, assim, as pessoas estão tendo essa dificuldade de colocar os seus pensamentos em escrita. Mas no ambiente de trabalho, para um aluno de fisioterapia, fazer ali um profissional de fisioterapia, colocar na evolução do prontuário do paciente o que foi feito, o da nutrição, ou o enfermeiro, né? Enfim, o farmacêutico, ele vai precisar saber fazer uso das palavras, do seu raciocínio, frente a a sua vida profissional, né? No atendimento às pessoas, no cuidado às pessoas. E assim, mesmo que este aluno nosso não vá diretamente para a iniciação científica, porque não são todos os alunos que vão, porque é uma coisa voluntária, né, de inscrição, abre o edital, o aluno se inscreve, mas todas as nossas atividades práticas sempre envolvem o desenvolvimento de um relatório, né? A maioria na atividade extensionista, na atividades de estágio, nas práticas clínicas, sempre tem o desenvolvimento de um relatório. E isso faz com que a gente faça o aluno treinar essa capacidade de colocar os seus pensamentos, a sua ideia num texto. E o que a professora Ana Paula pensa, já que a professora Ana Paula vai coordenar essas atividades dentro da nossa escola a partir
do final do ano agora? Nossa, professora Ivana, eu gostei da sua reflexão, porque me trouxe aqui alguns pontos que eu sempre fico pensando, né, matutando aqui na cabeça sobre a questão da escrita. Quando eu tive o primeiro computador, eu lembro que quando a internet começou, digamos assim, né, a ser mais acessível para todas as casas, a gente tinha muita questão de sites e blogs. Então a gente escrevia, né, nós éramos incentivados a escrever. E aí a gente passou para redes sociais que são mais de foto e hoje mais de vídeo, né? Então cada vez mais a gente foi, na verdade, deixando de escrever, né? Então hoje eu vejo profissionais que sabem falar muito bem em frente às câmeras, mas se precisa escrever um texto curto, às vezes, de 10 linhas, não sai nada. Então, trazendo um pouco dessa reflexão, de fato, não é um aluno só que almeja, né, ir para a área da pesquisa que precisa ter essa habilidade da escrita. Né? No meio profissional, todos nós precisamos, e é legal que aqui na Uninter a gente consegue desenvolver isso desde ali do comecinho do curso, né, às vezes dentro da disciplina, como principalmente nas práticas. Então, trazendo isso agora para essa nova coordenação, né, que nós temos na escola, a ideia é justamente essa, que a gente possa desenvolver uma atividade prática e ter um relatório, né, muito bem escrito, com um senso crítico, né, com evidências que tragam e enriqueçam cada vez mais aquela prática. E é esse relatório, né, que é o coração, o produto final dessa tarefa e que faz com que a gente consiga também entender qual foi o raciocínio do aluno, qual foi a participação da comunidade, qual foi o resultado daquela ação para a comunidade, né? Então isso é muito interessante e é como se fechasse o ciclo, né? Então a gente tem ali o entendimento da disciplina, a gente tem a prática e depois a gente tem então a entrega desse relatório que, como a gente mencionou, não basta o fazer, né? A gente tem que saber escrever também a respeito disso. Mas Porque é importante, né, professor? não, é que eu queria complementar pela questão assim, eu acho que até a própria, antes de tudo isso, a busca, né? Porque o aluno muitas vezes chega numa graduação sem saber onde buscar. A gente brinca, né? Tem muita questão que assim, a gente tem muita informação, a era da informação é muito fácil, né? Você consegue ali, no celular, você consegue descobrir muita coisa. Mas aí, qual que é a fonte confiável? Então hoje a gente tem várias questões, né, que não vão de encontro. Então, ChatGPT, a gente coloca lá, né? Todo mundo utiliza, a gente sempre fala, é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta. Para pesquisa também ajuda. Mas como que você alimenta essa ferramenta? Então, muitas vezes eu vejo que os alunos não conseguem desenvolver esse senso crítico de pensar até de um próprio artigo, né? Vou pegar um artigo ali, será que ele é bom? Será que não é? Será que, né? Às vezes a gente, na nutrição tem muito disso, né? De que tem vários vilões, uma hora faz bem, uma hora faz mal, porque sempre tem algum artigo embasando isso. Então, acho que essa reflexão, tanto das práticas mesmo, vai ser bom para o aluno realmente ir buscar o local ideal para ele fazer essa busca, para ele conseguir ter um senso crítico se aquilo ali é bom ou é ruim. Acho que na iniciação científica isso é muito evidente, a gente consegue realmente fazer o aluno pensar, né? Eu gosto de sempre falar assim, tá, mas o porquê disso? Por que você quer pesquisar sobre determinada planta, né? Vou usar a minha linha ali. O que te interessa nela? Aonde que você vai buscar? Então você não pode buscar só no Google lá, colocar simplesmente e aquilo ali, né? Então você tem que ir atrás de outras fontes confiáveis realmente, e aí acho que ir vendo se aquele trabalho é de acordo, se eu posso referenciar. Eu acho que tudo isso ajuda o aluno a sair um profissional lá na frente, independente se ele vai para a área da pesquisa, mas que ele tenha um senso crítico de saber onde buscar, saber como resolver e se tornar um profissional melhor realmente. Então na área da saúde não tem como você não ir para a área científica ali, em buscar artigos, em buscar uma reflexão melhor se você não souber aonde. Então, acho que isso que é o nosso papel, né, tanto das loco-regionais, eu acho que da iniciação científica, é fazer esse aluno, pelo menos, desenvolver esse senso crítico, esse pensamento da onde que ele vai buscar e se aquilo ali realmente é aquilo ali. Então, acho que essa que é o nosso papel no final, né? Eu estou há 8 anos com a minha linha de pesquisa, meu projeto de pesquisa. Olha, não vou dizer 100%, mas 80% dos alunos que passaram pela iniciação científica, pelo meu projeto, se destacam hoje profissionalmente. Porque, de fato, o aluno, quando ele pesquisa, quando ele produz, ele tem esse senso crítico
do que é certo. Não é certo, mas senso crítico, assim, mas Olhar o viés, né? isso, Será que... analisar criticamente Uhum. aquele conteúdo que ele está consumindo. Perfeito. E eu acho que eu também tenho muito, hoje, uma inquietação que eu estou tendo é com a inteligência artificial. E eu assisti há um tempo uma palestra que me instigou muito, que nós estamos acostumados a exigir dos nossos alunos que respondam boas respostas, certas. Uhum. O processo avaliativo, né, da educação superior, ela é baseada, porque tem que ter uma avaliação, e o aluno ele tem que responder certo. Só que no mundo do trabalho, ele não vai ter que ter respostas certas, ele vai ter que ter perguntas certas. Aonde que nós vamos desenvolver no aluno que ele faça perguntas certas? Como você usou o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Copilot, qualquer inteligência artificial. Se você não fizer a pergunta certa, Ele que é não o tal traz a do prompt, resposta. ele não traz a resposta Correta, né? correta, né? Uhum. Porque ele também vai te enganar, né? Te enganar não, ele vai procurar O que você perguntou, o né? que você Só que aí que perguntou. tá. Como que você fez a pergunta, né? Isso. E eu acho que agora que nós vamos com um novo marco regulatório, que nós teremos mais atividades práticas serem desenvolvidas, mais atividades Uhum. presenciais a serem desenvolvidas, eu acho que o grande desafio nosso é de ensinar os alunos a fazer boas perguntas. Perfeito, professora. E além da pergunta, né, é como aplicar. Às vezes a gente fica muito ali na nossa bolha, né, então com os nossos colegas, ali com a minha área de conhecimento, e eu acabo não conhecendo outras oportunidades interessantes de pesquisa, né, então é legal que essas práticas, o nosso intuito, né, o nosso objetivo nesse planejamento é justamente fazer o aluno, além de ter boas perguntas, que ele possa ter esse desafio do como aplicar, então onde ele vai realizar essa ação. E é tão interessante porque essa troca, né, com a sociedade faz também com que o aluno tenha outras habilidades que muitas vezes em outras disciplinas mais teóricas a gente não consegue abraçar, né, de uma forma tão profunda. Sim. Então, também, outra questão, eu até falei que hoje muitas pessoas têm habilidade para falar com a câmera, né, porque esses meios digitais têm sido mais dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que sabem falar muito bem com a câmera, mas não sabem ter uma troca aqui igual a nossa, ao vivo, né, porque muitos jovens hoje, por estarem muito tempo com as telas, não têm trocas também. Então, você conversar com uma outra pessoa, né, como que eu chego numa unidade, por exemplo, um serviço de saúde, e falo que eu preciso realizar uma atividade lá, né? Como que eu me apresento? Qual que é a forma que eu converso com esse profissional? É a mesma forma que eu vou conversar com a comunidade? Se eu for fazer uma oficina para essa comunidade, é a mesma forma, né, a mesma linguagem que eu estou utilizando lá na sala de aula? Né? Qual que é a melhor forma de eu abordar esse tema científico, muitas vezes, para a sociedade, né, para a comunidade? Então, isso que eu acho mais interessante também da prática, porque é uma oportunidade que nós temos de trazer toda essa bagagem de conhecimento, né, que está ali na nossa instituição para fora. Então, acredito que todo mundo aqui que faz pesquisa já escutou de alguém que a pesquisa está boa quando você consegue contar ela para alguém que não entende nada sobre aquele tema. Sim. E a pessoa vai entender. Então, eu já tive orientadores que falavam, Ana, explique a sua pesquisa para sua mãe, para sua avó, para sua irmã, né? E veja se eles entendem. Até aí a gente consegue ver se a nossa pergunta está clara, né? Então, será que a minha mãe entende o que eu quero pesquisar? Será que ela entende como eu vou pesquisar? Então, vejam que interessante, né? Tanto a estrutura dessa prática, quanto essas habilidades que a gente vai fazer com que o acadêmico reforce nesse ambiente, tanto de escuta, de resolução de problemas. Às vezes eu não sou bem recebido numa unidade, às vezes tive um impasse com um profissional ou com alguém que eu estou ministrando uma palestra, como que eu resolvo? Então, acredito que isso também é uma potencialidade que nós temos na prática. Sim. E será um grande desafio.
Então, a partir, né, da implantação do novo marco regulatório, grande parte dos cursos da nossa escola, a Escola Superior de Saúde Única, serão cursos semipresenciais. E, lógico, para cada curso serão desenvolvidas atividades presenciais de diversas formas. Nos cursos que exigem laboratórios, como nutrição, fisioterapia, farmácia, enfermagem e e biomedicina, elas são desenvolvidas em laboratórios. Para outros cursos que não exigem essa prática em laboratório, elas serão desenvolvidas em ambientes profissionais e na comunidade. Porque muitas vezes aquela atividade presencial está voltada a fazer educação em saúde, a fazer o desenvolvimento de uma comunidade, o desenvolvimento de um raciocínio junto a uma escola, né, enfim, a sociedade como um todo. E isso vai trazer oportunidade da gente ter esse pensamento crítico que o aluno tem e essa resiliência que a professora Ana Paula estava falando, de chegar lá e receber um não, né? De chegar lá e ter um embate em relação à atividade presencial que ele está fazendo. E como esse aluno vai, né, enfim, estar resolvendo esses problemas, né, ali no seu loco regional. É a primeira vez, às vezes, que o aluno se depara com uma situação assim, tanto de conflito, quando a gente pensa na vida acadêmica, profissional, e também da gente se autoavaliar, de pensar assim, poxa, lá no meu relatório estava muito legal o meu planejamento, mas eu cheguei aqui agora na unidade e percebi que não cabe, que da metodologia que eu tinha pensado não funciona. Então, respondendo a pergunta, né, professora Ivana, como que esse aluno estará ali resolvendo e tentando manejar esse conflito? Digo para vocês, é claro, que a instituição sempre está à disposição para fazer essa ponte, né? Então, como docentes também e orientadores educacionais, nós estamos aqui para dar um norte, aconselhar, orientar, mas é importante que o próprio aluno desenvolva essa habilidade. E querendo ou não, eu falo que é igual um pai ensinando a nadar, né? Às vezes a gente tem que jogar mesmo e é ali na prática. Então, é você se vendo nessa situação, né? E às vezes errando e acertando. Talvez não seja na primeira vez que você vai ter a melhor conduta, a melhor saída para aquele desafio. Mas como a gente terá, né, durante todo esse processo acadêmico, várias oportunidades, talvez na primeira prática você não tenha tanto essa maturidade, digamos assim, né, dessa solução de conflitos. Mas na segunda eu tenho certeza que você já pensa diferente. Então, como eu falo, claro, conflitos mais sérios, que envolvem questões éticas, enfim, né, não consigo pensar em exemplos aqui, mas que podem ocorrer, é claro que procurar o seu polo de apoio, né, procurar o seu coordenador, seu tutor, é sempre o melhor caminho. Até porque nós estamos aqui para também facilitar o processo, né, para te direcionar. Às vezes, para o acadêmico, aquilo não tem solução. Mas aí ele chega na tutoria, a gente consegue mostrar um outro lado daquele cenário, né? Então, tem esse lado, mas volto a dizer, eu tento sempre falar, é como se fosse um desmame, eu falo, né, dos acadêmicos. Por mais que você tenha ali esse apoio, é interessante você se perceber também como autor, né, daquela atividade, daquela prática. Então, o que eu penso que eu posso fazer para aprimorar esse desafio? Então, eu acredito que é nessas duas vertentes. Sabe que a gente podia, né, para o 2026, criar uma amostra. Dessas práticas, né? Uma amostra de atividades. Práticas exitosas, né? Isso. É muito interessante. Porque eu acho que também desenvolve no aluno essa capacidade de apresentar o próprio trabalho, né? É o que eu ia complementar, né? Porque eu acho que assim, a professora tinha colocado, né? Que a nutrição, os cursos da saúde ali vão para a prática lá em laboratório. Que é ok, que é necessário, que a gente já tinha realmente, mas a prática local regional eu vejo que é um ganho a mais. Por quê? Porque é um desafio para o aluno. Então, aquele aluno que, como nós, né, já passamos de ir à frente, muitas vezes, lá apresentar um trabalho, é você se expor. Então, acho que a local regional é realmente isso, você fazer com que esse aluno se exponha na região dele, para que ele realmente vá e traga alguma coisa para a sociedade, para a região dele, né? Até para as pessoas entenderem, dentro da nutrição mesmo, né?
do aluno fazer uma atividade lá com os feirantes, lá, né, Sim. fazer uma atividade lá junto aos feirantes, de entender como é o processo de trabalho deles, de como essa verdura, essa Veio parar ali. fruta veio ali toda arrumadinha ali. Mas qual é o caminho? Até porque Exato, porque na nutrição a gente não vê essa questão assim do caminho, né, do isso, campo até ali, né? isso, de até dele conversar com aquelas pessoas ali da feira para compreender. Ah, ele mesmo planta. Ah, não, eu compro lá no Ceasa, por exemplo, ou eu compro do meu vizinho. Mas qual é esse caminho que esse alimento está ali para ser vendido, né? Sim. E acho que nem só isso, né? Até para ele conhecer na região dele, a gente se fala de alimento por causa disso, né? Ah, eu vou passar castanha de caju para todo mundo? Se eu vou lá na minha feira, não existe nenhuma lá, se é só produtores locais e não tem caju, quer dizer que o quê? Que o caju vem de outro lugar. Então, logo eu vou ter que pagar mais caro por esse produto. Então, não precisa, porque eu tenho como na minha região ter outros produtos. Então, acho que isso que é importante. E o aluno entender realmente isso. Para nós da alimentação é bem claro isso, a gente consegue visualizar bem. Ele tem que conhecer os produtos que ele tem na região dele para ele poder prescrever uma dieta, para ele fazer um cardápio numa UAN, numa escola. Então, acho que isso que é o importante. Além disso, né, ele ir lá se expor também por conta disso, porque ele, em algum momento, isso é independente se ele vai para ciência, ali para a questão científica, mas é mercado de trabalho, você vai ter que se expor. Né? Não adianta você ficar somente lá estudando, uma hora você vai precisar fazer uma entrevista de emprego, você vai precisar pedir, né, alguma indicação. Então, e esses contatos que você faz na iniciação científica, nas loco-regionais, a gente sabe no estágio mesmo acontece muito isso, que aquele aluno que já tem aquele contato, muitas vezes ele acaba sendo empregado. Então, acho que a loco-regional também vai facilitar ele, né, ter esse contato com a comunidade e, de repente, conseguir uma vaga de emprego. E é o entender na prática o que a gente vê muito na teoria. Então, quando a professora Ivana falou ali do pequeno produtor, na nutrição, também puxando um pouco, né, para a nossa área, o que eu penso? A gente lê muitas diretrizes, muitas políticas públicas que falam sobre o incentivo ao pequeno produtor, a gente comprar numa feira. Ok, eu falar isso, né, eu entender isso é uma coisa. Mas eu conversar com esse pequeno produtor, eu ver aquele produto dele, eu ver a rotina dele, você começa a entender o porquê dessas políticas públicas, né? Você começa a pensar, opa, entendi. Então a qualidade nutricional desse produto é muito diferente de uma que eu comprei no mercado. Ou eu adquirindo o produto desse pequeno produtor, o que eu estou incentivando, né? O que eu estou fomentando? É diferente de eu comprar de uma grande rede de supermercado. Então, que legal, porque às vezes a gente só reproduz aquilo que a gente vê numa política, numa resolução, e claro, também é importante, claro, a gente ter esse conhecimento, mas ali conversando com essas pessoas, estando inserido naquele espaço, você percebe a real necessidade. Então, muitas vezes, durante a graduação, eu via muito sobre treinamento. Então, que quando você tivesse uma equipe, um controle de qualidade, a importância de um treinamento. Eu falava, nossa, ok, né? Eu chego lá para o público, falo sobre o tema que eu preciso e tá tudo certo. E quando eu fui fazer o treinamento de fato, quando eu estava formada, eu vi quantos percalços nós temos. Às vezes você não tem um espaço adequado, às vezes seus funcionários, seus colaboradores não podem parar. Não podem. É aquele planejamento que você falou lá, né? Numa cozinha industrial, 24 horas, né? Você nem tem todos os seus colaboradores no mesmo turno e você não vai conseguir juntá-los. Se você for fazer, né, em diferentes períodos, também não dá para parar toda a produção. Pessoal, larga aí as caldeiras, o forno, vamos aqui no treinamento. Às vezes você não tem recurso. Eu não tenho um slide, eu não tenho uma cartilha, eu tenho aqui eu, né, falando com os meus colaboradores. Então veja que interessante, eu sabia na teoria que era muito importante fazer, mas quando eu fui aplicar, hoje toda assim, a forma, né, de planejar, por exemplo, um treinamento é diferente. Então eu, sem ter praticado, eu planejaria de uma forma. Hoje, conhecendo esses percalços, minha maturidade em relação a esse delineamento é totalmente diferente. E tem uma diretriz que o Conselho Nacional de Saúde traz, que todo profissional de saúde tem que ter um vasto conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde. Eu acho que também é uma ótima oportunidade, que uma coisa é eu, professora Ivana, falar sobre a Política Nacional de Saúde, ir lá, explicar que funciona X, Y, Z,
que começou lá, enfim, contar toda a história, ver a regulamentação e tudo. Outra coisa é ele ter esse senso crítico e de analisar como que está funcionando o Sistema Único de Saúde no município dele, né? Aonde que o paciente vai? Se o paciente precisar de uma ressonância, ele vai para onde? Entender por que tem hospital em um lugar e não tem no outro, né? Acho que Isso, isso exato. é importante Isso é para eles ver. importante, né? Então, também a gente fazer um pouco dessa imersão do aluno no Sistema Único de Saúde, todos os nossos alunos da nossa escola, acho que é uma grande oportunidade também, porque é o maior empregador de profissionais de saúde, é o Sistema Único de Saúde. Porque ou é no emprego público, ou é no emprego né, de empresas filantrópicas, ou mesmo nos privados que prestam serviço para o Sistema Único de Saúde. Então, ele é o grande empregador dos nossos alunos, para um concurso, né? Então, o aluno tem que ter um pouco desta vivência. Eu sei que nas DCNs, da maioria dos nossos cursos, tem uma obrigatoriedade de parte do estágio já ser destinada no Sistema Único de Saúde. Mas eu acho que as loco-regionais também poderão nos trazer oportunidade de ver, porque, por exemplo, o aluno da nutrição, ele vai na atenção básica, ele faz o estágio dele do Sistema Único de Saúde na atenção básica, né? Porque daí depois tem o complexo, né? Mas, por exemplo, ele nunca provavelmente foi no Conselho de Saúde. Exato. Ele nunca foi lá no Conselho de Ver a Saúde, ver como é que discussão, o que que funciona, ou nunca foi numa conferência de saúde para ver como funciona. Exato. E às vezes da gente ver de fora, né, como a gente falou, uma decisão, algo que veio do conselho, mas você nunca participou de uma reunião, você não conhece como é esse planejamento. Então, realmente, o nosso entendimento, né, parece que começa a clarear tudo, a gente começa a entender um pouco melhor dos porquês. A gente volta, inclusive, na nossa pergunta, né? Então, o porquê? Por que que é assim? Por que que foi definido dessa forma? E falando um pouquinho sobre a atenção básica, também trazendo da nutrição, não é só nutrição, tá, pessoal? Por mais que a gente esteja aqui, são só os exemplos. Mas no caso da atenção básica, muitas vezes a gente pensa realmente em dietas, em oficinas para você realizar com aquela população e parece tão óbvio, né? Então, uma perda de peso, ok, vou falar ali sobre alimentos com densidade calórica alta, baixa, mostrar os diferentes grupos de alimentos, e aí você chega naquele grupo, né, que está sendo realizado na unidade de saúde, e você vê que ali metade, talvez, daquela população não tem nenhum acesso aos alimentos de qualidade seguros, né? E aí, o que que você faz? Será que aquele teu conteúdo programático está de acordo com a população? Então, é mais esse desafio que nós temos e que isso pode ser visto nas práticas. Então, muitas vezes você desenhar uma ação, né, mas não conhecendo a população, não conhecendo o serviço, da mesma forma, voltando um pouco no treinamento. Eu posso pensar nessa oficina na unidade básica de saúde? Nossa, de N formas. Vou fazer a oficina com gestantes, vou fazer com um grupo de pacientes obesos. E aí eu penso aqui em coisas mirabolantes. Chego lá, eu não tenho uma sala para isso, né? Eu tenho as minhas limitações. Então, como que funciona? Então, isso é uma outra coisa a gente pensar. E nas loco-regionais, com toda certeza, será uma oportunidade para a gente estar dentro desses espaços e reconhecendo diferentes realidades, né, ao longo do Brasil. Porque o que você encontra, né, a Ana falando Vai abrir. da Zuberran, eu vou lembrando, né? Que assim, eu lembro que eu fiz estágio, né, numa UBS, e realmente, né, a questão loco-regional tinha uma orientação lá sobre azeite de oliva. Mas como que eu vou conseguir se a pessoa não consegue, né, comprar o básico, não tem Nem acesso? o leite de soja, não, azeite de soja. Já não consegui o óleo de soja, azeite. que sal, azeite realmente de oliva, né? Então, assim, é um belo alimento, né? Só que para aquela realidade não condizia. Então, como que eu vou conseguir adaptar? Então, a gente sempre fala, na teoria é muito bonito, né? É tudo muito bonito, eu falar que salmão faz bem, que a gente precisa comer colorido, que, né, o azeite de oliva é o melhor, mas e na prática? Então, por isso que a loco regional é importante esse conhecimento mesmo, né? Como que eu vou chegar lá e vou traduzir também, porque uma coisa é eu falar
o azeite de oliva é bom. Mas por que que é bom? Como que eu vou traduzir isso ali? Como que eu vou substituir, né? Porque não é somente o azeite de oliva. Então, a gente tem que ter essa linguagem científica, né? A própria professora Ana tinha colocado isso. Mas como que eu vou traduzir para aquela minha população? Não é a mesma forma, né? Eu falar bonito, falar ciclo de Krebs, como que funciona, não vai funcionar. Isso é independente, né? Se for, né, pro meu paciente ali na UBS ou mesmo num consultório, porque ele não vai entender realmente. Então eu tenho que adaptar a minha linguagem realmente com o meu público. Então acho que isso que é importante para a gente entender na loco regional. E acho que isso, pôr o aluno ali para fazer essas palestras, para trazer, né, visualizar o território dele, é de um ganho assim extremo, porque realmente ele vai se pôr à prova e vai começar a entender o que o professor lá está dizendo na teoria, como que é na prática realmente, como que ele aplica aquilo na região dele. E ele ainda pode fazer atuação multidisciplinar, porque pode o aluno de nutrição ir junto com o físico, com o aluno da físio, com o aluno da farmácia. E todos estarem trabalhando com aquela comunidade com o seu olhar da sua profissão, né? E que legal que é isso, porque eu, como nutricionista, entendia, né? Tinha algumas orientações ali para os meus pacientes, e numa vez que eu estava trabalhando, estava atuando num hospital oncológico, a gente estava falando muito sobre a temperatura dos alimentos. O inverno, que legal a gente tomar uma bebida um pouco mais quente. E essa troca com outro profissional, então na época com a fono do hospital, ela me trouxe, Ana, sabia que no sul as pessoas tendem a ter mais câncer de esôfago justamente pelas bebidas mais quentes? Então pelo chimarrão, por conta das temperaturas mais baixas que nós temos aqui. Então foi tão legal porque eu, conversando com essa outra profissional, entendi assim, nossa, quantas coisas, né, existem ali sobre aquele assunto. E se eu ficasse só ali na minha rodinha com os nutricionistas, isso nem passaria na minha cabeça. Então, que bom se esse aluno ele já pode ter essa troca de experiências, né, na graduação. E algo que me veio na cabeça com a fala da professora Ivana, com a fala do professor Alisson, é que assim que eu entrei no ensino superior, eu penso muito o quanto nós estamos num espaço, querendo ou não, ainda privilegiado. Né? Então, nós não temos ainda um acesso tão facilitado ao ensino superior aqui no nosso país. Então, o que eu entendo? Que para as pessoas que estão nesse espaço, a gente tem sim que devolver algo para a sociedade, né? Então, que melhor forma do que você fazendo uma pesquisa, do que você indo até a sua região, né, e dando algo novamente para esse público, eu acho sensacional. Eu acredito que esse é um dos objetivos, né, que nós temos que traçar nessas atividades. Então, você ficou interessado nos cursos da Escola Superior de Saúde Única? Vai lá no site da Uninter e escolha o seu curso. Mas se você já é um aluno nosso e ficou interessado na nossa iniciação científica, nos nossos projetos de pesquisa, então daqui a pouco já sai o edital para 2026, a seleção de novos alunos. Lá tem pesquisas de diversas áreas, todos os cursos bacharelados em saúde, todos têm os seus projetos de pesquisa específicos, por exemplo, a nutrição tem a específica, a farmácia, a fisioterapia, a enfermagem, a biomedicina, mas também temos outros projetos de pesquisa que são mais abrangentes, que envolvam outros conhecimentos. Então, se você ficou interessado, não perca o edital e venha pesquisar conosco. E assim vamos encerrando, né? Essa é a nossa mesa. Espero que vocês tenham aprendido e visto como nós estamos nos organizando com o novo marco regulatório e que para nós será uma grande oportunidade de fazer o desenvolvimento dos nossos alunos na questão crítica, na questão de pesquisar, nas questões de se desenvolver, e isso com certeza vai refletir na empregabilidade do nosso aluno. Perfeito, professora Ivana. Então, me despeço também, agradeço a oportunidade de compor a mesa e acredito que os próximos anos serão muito enriquecedores quando a gente pensa, né, sobre práticas aqui na instituição. Obrigada. Perfeito, agradeço também, né, a participação. E assim, por falta de opção, não vai ser, né? Porque tem muita linha de pesquisa, então veja qual que você se enquadra, qual que você tem interesse e venha fazer parte com nós.